Tigrão na área, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal. Carrinho hoje da vez é essa criança aqui, ó. Voyagezinho. Chegou pra gente aí com barulho de rolamento. Só não sei o ano do carro, né, galera? Como sempre. Vamos ver o ano da criança. (011). Vamos dar um rolê. O cliente também tá reclamando de barulho na roda quando estressa o volante. Possivelmente problema de mocinética, né? Vamos dar um rolê. Volto com o vídeo pra você, vem. Ó, só em ligar o carro. Deixando claro, galera, que o rolamento que eu tô me referindo não é rolamento de roda não, tá? Possivelmente ali alternador, rolamento de apoio, alguma coisa referente ali. Mas pelo barulho tá parecendo ser até rolamento do alternador do carro. Vamos dar uma estressar um pouco aqui. Desculpa aí a tremedeira, porque é o seguinte: aqui na rua, buraco aqui não falta, né? Pra fazer o teste aqui mocinética, a gente vai virar o jogo todo pra esquerda, tá bom? Se fizer barulho, é a da direita, tá? A mocinética, em 99% dos casos, ela faz barulho quando fecha. Se eu virar pra esquerda, aqui fecha a da direita. Se eu virar pra direita, aqui vai fechar a da esquerda, beleza? Vamos ver aqui, ó. Tá fazendo barulho pros dois lados. Estamos com as duas pontas mocinéticas com problema desse carro. Aqui já deu pra gente ter a ideia. Estamos com duas pontas mocinéticas com problema, né? Ali, dar um rolê ali. Vamos voltar, botar aí na garagem lá e fazer o resto do diagnóstico. Vem! Fala, galerinha, dando continuidade aqui o Voyagezinho ano 2011, como vocês viram lá, né? Eu sou ruim pra caramba de gravar ano de carro e nome de cliente, né? Galerinha, o que acontece? Vou virar aqui pra vocês. Esse carro tá fazendo um barulho de rolamento, né? Rolamento possivelmente aqui de alternador, rolamento de apoio da correia Poliv, ou talvez até o rolamento ali do esticador da correia dentada. Temos dois problemas de ponta homocinética, que já foi em algum lugar para poder fazer essa conferência aí, só que não conferiram isso. O mano aqui pediu também que a gente fizesse um ajuste no freio de mão dele. Só que o problema principal aqui é a gente resolver esse problema de rolamento. Vou ligar o carro para poder mostrar para vocês o barulho. Não sei se na câmera vai dar pra vocês pegar, mas tá um barulho bem ensurdecedor daqui. Pode ser tanto alternador, rolamento de apoio, rolamento da correia do esticador correia dentada, como pode ser até a própria bomba d'água. Qual o primeiro procedimento? Vamos remover a correia Poliv e vamos ligar o motor, ver se o barulho vai parar. Se o barulho não parar, é dentro da correia dentada. Aí pode ser bomba d'água ou o próprio rolamento do esticador da correia. Agora, se parar, é algum desrolamento aqui fora e a gente volta no vídeo aí. Galera, deu chabu. Tirei a correia Poliv, tirei a correia do compressor do ar-condicionado. Não é rolamento do compressor do ar-condicionado, não é rolamento do rolamento de apoio da Poliv, nem o alternador. É a bomba d'água que tá roncando. Tá aqui, ó, sem as correias. Tá fácil, é só você tirar a correia, funcionar o carro sem correia nenhuma no lugar e o barulho persiste. Deixa eu tirar a capa aqui da correia dentada. Tirei a capinha da correia dentada. Olha o barulho lá. Então vamos ter que desmontar tudo isso aí. Viu como é que é o procedimento simples fazer o teste? Tirou as correias externas, liga o motor com a correia dentada no lugar. Claro, não liga sem a correia dentada, né? Liga com a correia dentada, funciona. Tá fazendo barulho? O rolamento do esticador da correia ou a bomba d'água. Mas pelo barulho ali, tipo um bagulho tipo pulando assim,
99% de ser a bomba d'água. Agora vamos passar para o cliente, vamos ver o que ele resolver e eu volto com o vídeo para vocês. Vem! Pessoal, é o seguinte, voltando com o vídeo aqui, o mano já autorizou já, aqui é cliente bom que tem para fazer, faz logo, né? Nem tanto que a correia dele fez o motor há pouco tempo, já falou que qualquer coisa já troca logo correia dentada, esticador, logo tudo junto, né? É tão bom trabalhar assim, porque tipo assim, não é que você esteja condenando, mas já que ela tensionou, a correia estica, para quem não sabe, a correia vai esticar. Quando você frouxa ela, fazer qualquer intervenção de bomba d'água e voltar com a mesma correia, ela já está tensionada naquela elasticidade ali. Você acaba sendo obrigado a esticar ela mais um pouquinho para poder ela segurar. Então, tipo, vai fazer qualquer intervenção se a correia dentada for nova, alguns quilômetros rodados, desde o momento que ela está ali, já sofreu aquele aquecimento do próprio bloco ali, do cabeçote, coisa e tal, e a borracha. Borracha com aquecimento, vocês sabem o que acontece. É básico, né? Ela estica. Então, já faz a substituição da correia, beleza? O reservatório aqui, galera, não tem uma gota d'água lá. Vazio, vazio. Tirei aqui, a gente já vai fazer logo a substituição do aditivo também. Bomba d'água, vai ficar tudo show. Volto com vocês já. Fala, galerinha! Dando continuidade aqui, mais um dia aqui de trabalho aqui no Voyagezinho, né? Ontem a garagem aqui ficou igual coração de mãe, né? Tivemos que dar um jeitinho, botar o Voyage e botar o Linea, que são dois carros compridos, né? Porque não tem como chegar mais pra lá por causa do Honda Fit. Né, o mano trouxe aí no finalzinho da tarde ontem pra gente. Tô de casaca aqui que tá um frio arrumado aqui. Aí, pra colocar o Linea aqui ficou meio complicado. Aí, agora na hora de tirar tem que fazer uma manobra, porque esse portão, se ele abrisse pra fora, ia ser show de bola. Mas ele abre pra dentro, né? Mas vamos lá, o mano trouxe pra ontem no finalzinho da tarde as peças pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Trouxe aqui o que vamos precisar. Correia dentada esticador da marca Daico, 2 paraflu, uma bomba d'água Shadec e um silicone se caso ali na parte do bloco onde acopla a bomba d'água tiver com cavitação. Onde também fui montar logo enquanto tava chegando as peças, o motorzinho aqui do mano aqui, só que já deu ruim, né, galera? O que acontece? A roda fônica aqui veio errada, veio magnética, e a do carro original é roda fônica dentada. E todas as outras peças vieram, bronzina de biela, anel, tudo pro motor A111, só que a de fixo veio do motor AT. Então tá errado, né? Então tá errado. Então vamos lá. Vou organizar aqui, tirar o Linea, chegar o Voyage para trás, começar a tirar ali o para-barro desse carro, né? Porque para fazer a remoção da corrente tem que tirar o para-barro, tirar a roda e já volto com vocês com um vídeo, já volto para vocês com um vídeo já sem o para-barro, tudinho a gente desmontando. Vem comigo. Pessoal, botei a lâmpada aqui, vou mostrar dois detalhes para vocês, tá? O primeiro é do vazamento de água da bomba. Vamos lá. Esse dá para vocês conferirem aqui no meu dedo. Ó, tem a marca aqui de vazamento, pode ver que tá tudo enferrujado. A tampa aqui tá molhada. Dá para vocês verem um pingo ali, ó. A trilha aqui, ó, da marca da água, conforme a polia vai girando com a correia, certo? Então, o vazamento é na bomba mesmo. Deu ruim. É o seguinte, removi aqui, correia dentada já, como vocês viram. Esticador, correia dentada, removi a capa onde está quebrada. Esse pinozinho aqui, aonde faz a marcação
Deixa eu ver se vai dar pra gente... Aqui onde está marcado de tinta aqui, ó. Deixa eu ver se nessa posição. Essa marcaçãozinha de tinta aí tem uma bolinha. Então o que acontece? Esse dente aqui, entre esses dois dentes, tem que ficar nesse pino aqui, poder ficar o ponto certinho. Beleza? Aí o que eu vou fazer agora? Antes de tirar a bomba d'água ali, como eu tô voltando a trabalhar agora, eu tô sem bacia para botar embaixo para não fazer a molhadeira, né? Eu vou aqui na loja de material aqui do mano aqui, da Maluzinho. Loja de material de construção, você de Itaipuaçu aqui, Maricá, Maluzinho, material de construção. Preço justo e material de qualidade, entrega rápida. Show? Então, é isso aí. Vou dar um voo na Maluzinha ali agora, vou comprar ali a bacia pra gente colocar embaixo aqui e volto já. Vem! Acho que vai esquentar. Ó, pessoal, onde está o vazamento, ó, vazando lá pelo ladrão da bomba, beleza? Essa aqui já deu o que tinha que dar. Agora vamos descontaminar isso tudo aí, já deixar limpo antes de pegar o rango, né? Para montar a correia dentada. Agora sim, galerinha. Aí, ó, tudo limpinho, beleza? Agora eu vou pegar um rango, enquanto isso vai escorrendo aí, volto com as peças já sendo substituídas. É isso aí, galera. Depois do rango agora o sol já virou pra cá, então já clareou melhor ali. Tá aí como vocês estão vendo, tudo limpinho. Vamos só limpar ali a câmara ali onde vai a bomba d'água. Aí como é que uma bacia faz uma diferença. Mantém tudo sequinho, tudo limpinho. Roubei ali, antes que a dona onça chegue em casa ali, o varal. Tá aí os dois aditivos, chegou aqui a capa, tá, galera? Chegou a capa da correia dentada, chegou o coxinho do motor, mais conhecido como calço. Correia dentada, esticador, bomba d'água, um siliconezinho, porque tem cavitação lá na parte da bomba d'água, tá? Ali na galeria onde vai a bomba d'água tem cavitação. Por mais que não tem ferrugem no motor, porque esse motor foi todo feito, então quer dizer, ele tá todo limpinho, não tem ferrugem. Só o reservatório que tá queimado, tava com o aditivo certinho. Show, não tem muito tempo que fez esse motor não. Vamos que vamos, vou montar aí e volto com o vídeo já. É isso aí, galerinha, correia dentada instalada já, eixo virabrequim no ponto, aqui já tá no ponto já a polia, deixa eu virar aqui, de ladinho aqui para vocês verem. Aqui tem um pinozinho aqui, ó, na ponta da chave aqui, tá? Tá aqui, ó, pinozinho, tá? Correias, nomenclatura sempre virada ao instalador, como eu estou do lado de cá, a nomenclatura tem que estar virada a mim, visivelmente a leitura, beleza? Torqueado já bomba d'água, torqueado já esticador correia dentada. Agora vamos entrar com o restante das capinhas novas. Vamos instalar agora a polia do virabrequim lá embaixo, onde vai as correias de acessório, e acabar de montar para a gente funcionar a criança, beleza? É isso aí, tá tomando forma e tá show de bola. Vamos que vamos. Tudo limpinho, é outro nível, né? Você dá até gosto, você trocar a correia dentada e tá tudo limpinho. Assim vai evitar contaminação em cima do material novo, que é a correia nova, né? Assim a vida da correia, ela vai durar aí o que tem que durar mesmo. Se você não limpar, automaticamente você vai diminuir a vida útil da correia, porque toda a sujeira do compartimento vai impregnar a correia nova. Aí é um trabalho errado. É assim que trabalha, tá bom, pessoal? É, pessoal, o negócio aqui tá tomando forma. Já coloquei a correia dentada, como vocês já viram, ó, capa externa, correia Poli-V, correiazinha do compressor do ar-condicionado, suporte. Agora a gente vai entrar aqui com o coxinho do motor, né?
A gente tem que fazer a substituição porque o calço só vem... Opa! O calço só vem essa parte aqui, né? Tem que tirar esse suporte aqui do reservatório de direção hidráulica, passar para o outro, tirar esse parafusão aqui, porque isso aqui é a parte que está quebrada de lá. E vai aproveitar só esse suporte aqui, beleza? Tô metendo bronca aqui, galera. Ó, botei até o casaquinho aqui da, da pescaria aqui, porque tá um vento gelado, rapaz, arrumado aqui. Beleza? Agora vamos fazer a substituição daquela parte do suporte ali do calço, ou coxinha no motor, como vocês gostam de falar, tanto faz. O importante é que vocês sabem qual é a peça. E vamos instalar no motor pra gente liberar o nosso macaco que tá calçando o motor. Ah, papai! Jesus! Ux. Pessoal, eu acho que estava agarrado. Foi. Vamos lá, calço do motor já no lugar, suporte do reservatório da direção hidráulica já no lugar, mas vai ficar aqui por enquanto. Parte aqui tudo montadinho, o macaco já foi liberado. A única coisa que pegou aqui, galera, é o seguinte: essa capa nova que veio, ela não vem com as travas, tá? Aí como é que tem que fazer? Você tem que tirar as travas da capa velha. Ah, tá a capa velha todo comido aí, eita caralho. Só que o que tá pegando? Tá faltando na capa velha uma trava. Aí essa parte de cima aqui vai ficar sem uma trava, tá? Não é o certo não, galera, mas não tem problema não, porque vai travar 3, isso aqui não tem pressão, é só para poder comportar aqui como guarda-pó, para não ficar entrando sujeira para correr. Então não vai trabalhar com pressão nem nada parecido, beleza? Então não vai fazer diferença. Mas claro que o certo é você colocar a trava. Mas aonde que eu vou arrumar uma trava dessa? Você não acha uma trava dessa aí só para comprar só uma trava para poder botar nessa tampa, infelizmente, beleza? Agora botar a tampa aí. Rapaz, tampinha paralela, hein? Um suadorzinho, tive que dar uma pressão nas travinhas, tá, galera? Agora, tem pressão. Tive que tirar ela fora de novo para dar pressão nas tampas. Complicado, né? Esse aí é o material paralelo hoje em dia no mercado. Isso aí não tem pra... Infelizmente, não temos pra onde correr. Isso aí, galerinha, ó, vamos dar a partida, vamos ver o barulho, conferir o óleo antes de ligar, né? Óleo novinho, por isso que nós não fizemos a substituição dele. E agora vamos dar a partida, beleza? Vamos com vamos. Show de bola, tá um pouquinho acelerado. Demorando muito pra lenta cair, mas
deixar ele trabalhando. Pessoal, deixar uma outra dica para vocês. Toda vez que for fazer teste no sistema de arrefecimento que funcionar o carro, tira sempre a capa, porque a ventoinha depende de pegar o ar que entra pela frente para poder refrigerar o motor. Com a capa aqui, ela não consegue sugar ar o suficiente e refrigerar beleza o motor. Show? Fala galera, é isso aí, chegamos no final de mais um vídeo aí, 100% mão de obra executada com qualidade, tudo direitinho. E o procedimento sempre é esse, galera. Vai fazer substituição de bomba d'água, correia dentária, esticador, sempre limpa ali os alojamentos ali onde fica a correia dentária. Pra quê? A contaminação que já é existente no motor, né, o fuligem da própria correia dentária, por desgaste dela, não vinha sujar e contaminar a correia nova e assim acabar diminuindo a vida útil dela, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquele dedão lá de snipe lá no sino lá, para ajudar o nosso canal. Tá chegando aí a 20k esse ano. Se Deus quiser, com a ajuda de vocês, vamos conseguir, beleza? E se você é robista de final de semana ou tem uma pequena oficina, quer dar aquele repaginado na oficina, Loja do Mecânico, a maior loja de ferramenta do Brasil. O link tá logo aqui na descrição do vídeo. E se você quer de Maricá, Itaipuaçu, Inoã, Niterói, quer curtir um final de semana, GT Kart. Lá tem evento para criança. Nesse dia 21 agora de junho vai ter lá encontro de carros turbos e rebaixados, beleza? O contato deles com o WhatsApp tá logo na descrição do vídeo. É só chamar lá, agendar um dia, marcar lá e curtir com a família. Beleza, galera? Muito obrigado aí pela audiência. Não perca o próximo vídeo desse carro. Como eu falei para vocês que vou passar a fazer vídeos individuais, ainda vamos mexer ainda no freio de mão desse carro, que já foi feito em algum lugar, né? E parece que o serviço não tá bom ainda, né? Conforme ele puxa o freio de mão, ele acelera, o carro continua indo, beleza? Vamos resolver. Obrigadão, galera. Até o próximo vídeo. Fui!